E eu também agradeço o Guilherme e o Maria Antônia em geral pelo convite. Eu queria também agradecer quem que me convidou aqui em São Paulo para dar aula na pós-graduação, ou seja, o Francisco Spadoni e a Malu Gitai, que me ajudaram para poder estar aqui. Eu não vou fazer uma grande apresentação teórica porque a gente tem 8 horas e são pouquíssimas para poder falar do Paulo. Então, eu vou tentar entrar diretamente no assunto. Nessas 4 aulas, eu tentei organizar o material de uma ordem que seja mais ou menos cronológica. Acho que um pouco ajuda para nós entendermos, seja uma ordem lógica de argumentação. E hoje vamos começar dando uma olhada à produção do Paulo Mendes da Rocha, como antes de, logo formado em arquitetura, e nas primeiras, até, digamos, o limite hoje vai ser o 69, o ano em que alguns decretos da ditadura militar mudam a carreira do Paulo. Na próxima semana, semana que vem, a gente vai falar das casas do Paulo e a gente vai tentar enfrentar também um tema que acho que não é tão óbvio no caso do Paulo, seja quanto que seja legal, quanto que seja possível separar a produção no âmbito residencial da outra produção do Paulo Mendes da Rocha. Então, a gente vai falar das casas, dos edifícios, digamos, da produção no campo residencial, mas também tentando colocar criticamente esse tipo de enfoque, de recorte. Na terceira semana, a gente vai falar dos projetos depois da volta da democracia no Brasil. Então, a partir mais ou menos do MUBI, do 85, 86. E na última das aulas, eu vou tentar falar de um tema que eu acho que seja fundamental. O Guilherme fez uma exposição, 2, 3 anos atrás, em Vitória, em que ele enfocava muito nesse lado da produção do Paulo, ou seja, o tema que está no título do curso, a ideia da cidade, do território, e que é um tema que o Paulo não enfrenta apenas nos projetos de grande tamanho, nos projetos urbanos e territoriais, mas é um tema que atravessa a arquitetura toda. Em geral, se começa todos os livros começam a leitura da obra do Paulo a partir do paulistano. O Paulo tinha 30 anos quando ganhou o concurso do paulistano aqui em São Paulo e não tinha construído praticamente nada. Eu vou tentar fazer um outro caminho, porque aqui o Paulo tinha 30 anos, então, para fazer um projeto dessa qualidade, 30 anos são poucos, mas para ser o primeiro projeto, 30 anos são muitos. O que é que ele tinha feito antes? Quem que era? Vamos fazer uma pequena viagem atrás, a partir desse projeto. Senão, acho que não vai ficar claro. Nós sabemos, o Paulo estudou no Mackenzie. Essa aqui é uma foto que encontrei lá. Isso aqui é o Paulo, já bastante reconhecível, com 20 e poucos anos. Essa faculdade que era na faculdade... Ah, tá. É melhor, obrigado. Eu atrapalho? Fico no meio? Talvez fique um pouco mais... E vou fazer assim. E tá bom? Dá para ouvir? E o Mackenzie, vou falar muito rapidamente disso, era uma escola... o Paulo quase sempre fala muito bem da sua experiência como... Não sempre, na verdade, mas em geral fala muito bem da sua experiência como aluno dessa escola. Era uma escola, por um lado, muito tradicional. Os projetos do Paulo como aluno eram tipo templo dórico, a planta central. Então, eram temas de belas artes. Mas tinha alguns
engenheiros de grande qualidade e o Paulo aprendeu, já aqui no Mackenzie, a pensar o projeto em termos estruturais. Então, pelo jeito como o Paulo aproveitou essa faculdade, foi uma ótima faculdade. Podemos lembrar que muitos dos arquitetos da geração do Paulo de grande qualidade vêm do Mackenzie. Carlos Milan, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Fábio Penteado. Então, tem muitos arquitetos que se formaram mais ou menos no mesmo momento nessa faculdade. No escritório do Paulo, numa gaveta do escritório do Paulo, encontrei alguns projetos antes do paulistano. Então, dá um pouco para nós podemos fazer uma ideia do que era o Paulo antes do primeiro presunto projeto do Paulo. Presumido projeto do Paulo. Na verdade, a maioria dos projetos são sem data. Então, a data são eu que hipotizei. Então, não tem... é um trabalho que o pesquisador deve fazer. Às vezes, se não tiver informação, tem que tentar cruzar as informações para colocar em ordem. Senão, não faz sentido. Mas, enfim, não são datas seguras. Mas são mais ou menos entre os 55, 57 e 58. Ou seja, estou mostrando para vocês os projetos que o Paulo fez antes de se tornar sócio com o João de Gennaro, que ficou sócio do Paulo por mais ou menos 10 anos. Por 10 anos, a partir do concurso, mais ou menos, do paulistano, até os primeiros meses do 68, mais ou menos. Então, por 10 anos, eles ficaram sócios. Aqui é antes deles ficarem sócios. Dá um pouco para se fazer um pouco de ideia, um pouco da atmosfera da arquitetura dos arquitetos do Mackenzie, um pouco já algo do Paulo. Não tem... Então, por exemplo, um arquiteto, por muitos aspectos ligados ao Paulo, como o Artigas, tem 10, 15 anos para chegar a definir um partido, digamos, um imaginário. O Paulo, não. O Paulo é muito rápido. O Paulo graduou no 55, 54, 55, já no 58 faz o paulistano. Então, o processo de crescimento do Paulo é muito rápido. E já esses projetos são projetos com ingenuidades, mas, em geral, são projetos bastante interessantes. Dá para ver algumas influências da arquitetura, por um lado, europeia, americana também. Neutra era um autor muito conhecido, muito lido nos ambientes dos alunos. Outros arquitetos paulistas, acho que o Bratsky fica muito presente em alguns desses projetos. Também os lugares são interessantes. Isso aqui é um projeto para Guarujá. Os clientes do Paulo, como arquiteto que tinha acabado de se formar, são projetos para uma clientela meio rica. E em lugares, Guarujá, naqueles anos ainda muito mais do que agora, era um lugar muito da sociedade rica e... O corte é o instrumento principal de representação, mas não só de representação, de organização do projeto. Esse aqui não é um projeto interessante. Esse aqui está no lugar onde depois foi construído o Metrópole. E acho que é um projeto interessante, é um projeto que, por um lado, é um projeto que tem muita pouca originalidade. As referências são claríssimas. Arquitetura americana, Skidmore, Orington Merrill, tudo isso. Mas é muito interessante a datação, porque é com certeza um projeto antes de encontrar o João de Gennaro, então, entre 55 e 58. E é interessante o uso do metal nesse projeto. A ideia de usar o metal. A siderúrgica de Volta Redonda tinha acabado de ser inaugurada. Então, a possibilidade de construir um prédio de aço era uma novidade. Então, digamos que tem uma aceitação com entusiasmo dessa nova possibilidade técnica de exposição. Esse aqui é um outro projeto interessante, sempre em Guarujá. Esse aqui tem, digamos, os clientes são da família Matarazzo, Virginia e Virginia Matarazzo. E esse aqui também é organizado, dá para ver bem as imagens.
Esse aqui é um projeto organizado sobretudo em corte. E acho que pela primeira vez vemos nesse projeto uma fortíssima coincidência entre, digamos, o sistema estrutural e a volumetria do prédio. Uma coincidência das duas coisas que vai se tornar bastante típica na obra do Paulo. E esse aqui eu acho que é o primeiro projeto do Paulo com o João de Janeiro. Esse aqui é uma indústria. Esses projetos todos não foram construídos, são apenas projetos. E aqui, ainda mais no projeto que a gente acabou de ver, tem essa coincidência total, estrutura, forma do prédio. Para fazer ideia do que esse quase primeiro projeto construído tenta exprimir, acho que temos também, porém, que dar uma olhada um pouco mais abrangente. O que está acontecendo no Brasil, na arquitetura, nesse momento? É muito banal. O evento fundamental na história da arquitetura brasileira nesse momento é a construção de Brasília, que já no 58 Brasília estava em construção, já tinha começado a construção. E claro que no 58 ainda Brasília não era assim. Aliás, a catedral é de mais tarde, mas acho que Brasília é uma presença fundamental já nesse primeiro Paulo Mendes da Rocha. Não é a Brasília dos prédios, não é a Brasília das obras-primas do Niemeyer, que não interessa muito ao Paulo. Para o Paulo, Brasília é, digamos assim, a prova que dá para construir, dá para ter um desejo e construir esse desejo. Essas aqui são as imagens que são importantes pelo Paulo. Brasília não como resultado, não pela qualidade das obras do Niemeyer, mas pela força, pela energia que foram precisas para construir no meio do nada uma cidade a partir do nada. E acho que a gente vai voltar para entender muito melhor esse tema na última aula, quando a gente vai falar da cidade e do território. Mas acho que já no começo temos que colocar esse tipo de questão. O Paulo tem uma sensibilidade particolarmente forte em direção desse tema da construção do território. Para ele, Brasília não é uma cidade cheia de obras de arquitetura de grande qualidade. Brasília é, antes de mais nada, uma construção de um território, uma artificialização da natureza. O Paulo tem uma sensibilidade muito forte que chega de muitas direções, mas digamos que uma fonte fundamental, no caso do Paulo, é com certeza o pai. Acho que não dá para entender a obra do Paulo sem saber quem que era o pai. O pai era um grande engenheiro, era um engenheiro que sobretudo atuou no campo das barragens, da construção de barragens e de portos. Esse aqui é um livro que ainda está no escritório do Paulo. É um livro que não é escrito pelo pai do Paulo, mas é o pai do Paulo que fez a maioria dos projetos que são mostrados nesse livro. E são quase todos projetos de portos, de construção de portos. Não são os prédios dos portos, são os portos mesmos, com as fundações pneumáticas. Fundação pneumática é uma das 10 expressões que o Paulo usa mais. O Paulo, com 8 anos, acompanhava o pai nesses canteiros. É só encontrar o Paulo 3 vezes que já ele te fala dessa experiência, de como foi importante para ele. E por que foi importante? Ele sempre fala, eu, desde criança, aprendi a entender a natureza não como uma paisagem, e sim como uma série de fenômenos. Então, não era uma coisa para ser contemplada, era uma coisa para mudar, para transformar num lugar
ideal pela vida do homem. Então, por isso que Brasília tem aquela importância, mas com aquela interpretação no olhar do Paulo. Não é a série de obras de grande qualidade, é essa operação de construção da natureza. É um tema que a gente vai continuar a enfrentar nessas aulas. O pai, digamos que estou mostrando capas, páginas de livros do pai no escritório do Paulo. O Paulo ficou com poucos do livro do pai, mas acho que são livros muito significativos. Esse aqui é o relatório da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, que era essa comissão que fez um monte de pesquisas sobre a possibilidade de fazer uma ligação fluvial entre as duas maiores bacias fluviais do Sul-América. E, claro, que era uma operação territorial enorme, com consequências geopolíticas muito grandes, que não deu certo, óbvio. Pelas guerras, lutas políticas, brigas, interesses, mas na memória do Paulo, na interpretação do Paulo, esse projeto que tinha era um projeto concreto, com interesses verdadeiros. Na memória do Paulo, e a interpretação dele se torna um projeto de digamos, uma espécie de manifesto de uma ideia de uma transformação de tamanho continental. E pelo outro lado, o pai era um engenheiro verdadeiro, então tem projetos dele, tem manuais de temas técnicos. E o pai construiu mesmo dezenas de barragens e portos. E o Paulo mesmo, desde criança, teve esse tipo de experiência. Esse aqui é um croquis que o Paulo me fez, e é o aéreo que ele mesmo desenhou e construiu com 16 anos, no IPT. O pai do Paulo era engenheiro e foi também reitor da USP. Não foi reitor da USP, foi diretor da Politécnica. E o Paulo, no sábado, tinha acesso aos laboratórios do IPT. E no laboratório do IPT construiu um avião que funcionava com 16 anos. Então, essa ideia da técnica, da capacidade de não olhar a paisagem, e sim de aproveitar os fenômenos, é uma coisa que está na cabeça dele desde o começo, desde a formação. E, não por acaso, antes de tentar e conseguir graduar em arquitetura, Paulo estudou 2 anos no Rio, na escola naval. Então, antes da arquitetura, tem um interesse nos aviões, interesse nos navios. Tá? Isso aqui acho que é fundamental. Por isso que o Paulo começou a estudar arquitetura meio tarde. Já estava com 22 anos. Então, estava mais velho por causa disso. Então, vamos lá. Estamos mais ou menos nos anos do Paulistano. Essa aqui é uma foto que mais ou menos é dos 60, eu acho que seja o Ibirapuera, me parece. A gente deu uma olhada no que estava acontecendo no Brasil em geral. Em São Paulo está acontecendo muita coisa também. Em São Paulo tem 2 projetos em particular que para o Paulo são 2 manifestos. E na cabeça do Paulo são 2 projetos muito parecidos, que são o Conjunto Nacional, por um lado, e o Copan pelo outro. São parecidos pelo Paulo porque são projetos urbanos. Urbanos no sentido de que a ideia desses projetos é, sobretudo no baseamento, se deixar atravessar pelos fluxos da cidade. Então, são os projetos que não querem ficar soltos, separados, querem ficar atravessados pela cidade. E o Paulo sempre fala, ainda agora, desses projetos como exemplos, como modelos. Não do ponto de vista formal, mas sim do ponto de vista programático. E é interessante, o Copan, a gente já falou um pouco de Brasília. Niemeyer, um arquiteto que pelo Paulo foi muito importante desde o começo, mas é um Niemeyer muito particular. Esse aqui é o projeto esse aqui é um croquis do Paulo, de um projeto não muito conhecido do Niemeyer, que é o Museu de Caracas. E
que pelo Paulo é o projeto melhor esse aqui é o projeto, é o Museu de Caracas. Esse cono com a ponta embaixo. E pelo Paulo, esse é o projeto. O Paulo sempre fala isso aqui é o projeto melhor do Niemeyer. É um projeto que é totalmente estrutural. Eu acho que a leitura que o Paulo faz do Niemeyer passa através o arquiteto que para mim é a referência principal do Paulo. Essa aqui é na minha interpretação, mas eu acho que a figura mais importante no Paulo, na formação do Paulo, era Reilly. Não é uma coisa muito estranha. Em entrevistas recentes, o Fábio Penteado, Pedro Paulo Melo Saraiva, todos eles falam, para nós estudantes no Mackenzie, no 52, 53, o arquiteto principal era o Reilly. Então, não é tão estranha essa importância do Reilly pelo Paulo. Não é o Reilly do Pedregulho. É o Reilly de dois projetos em particular, que são exatamente dos anos em que o Paulo está estudando, que são o Colégio Paraguai-Brasil e, sobretudo, o MAM do Rio. Esses aqui são os dois projetos de referência para eles. O MAM do Rio demorou muitos anos para ser construído, mas já estava muito publicado desde os 54 a 55. Todas as revistas estavam publicando o projeto ainda não construído. Então, é um projeto super conhecido. Não tem esse tipo de problema em pensar num conhecimento. Por que o MAM? Eu acho por duas razões em particular. A primeira é que o MAM do Rio é o principal exemplo na arquitetura brasileira desses anos daquela coincidência estrutura, partido estrutural, forma, digamos, volumetria do prédio que há no Brasil, com certeza. O segundo aspetto é talvez até mais importante no Paulo. Esse primeiro aspetto vale para todos. O segundo acho que é mais importante pela sensibilidade do Paulo. Como se sabe, o MAM não foi construído num terreno qualquer. O MAM foi construído no meio do mar. Então, quando a prefeitura doou um terreno ao MAM para construir um prédio, aquele terreno não existia, estava no meio das águas. Então, teve que fazer um aterro para poder depois construir em cima daquele aterro a sede do MAM. Essa aqui é uma foto dos trabalhos de construção do aterro antes de construir o MAM. Então, se a gente pensar na formação do Paulo, no pai, a ideia de construção da natureza, etc., o MAM tem dois aspectos fundamentais, né, no olhar do Paulo. O prédio em si e esse aspecto que o prédio não é simplesmente um prédio qualquer, mas, digamos assim, a visualização desse processo de construção da natureza. E o MAM, como vocês sabem, está aqui. Depois, o aterro todo foi uma terra. Vamos lá e tentamos agora, depois de ver, digamos, essa pré-história dos primeiros anos de carreira, mas também de formação, em particular, sobretudo do Paulo, o projeto do Paulistano. O corte é muito simples. Podemos notar uma coisa já meio... uma pergunta eu tenho que me esqueci de fazer. Vocês são todos arquitetos ou não? Ou tem alguém que não é arquiteto? Então, por favor, se eu falar coisas específicas e não compreensíveis, é só pedir, tá? Por favor. Então, esse corte acho que dá uma informação interessante. O nível, a cota da sala de esporte está rebaixada em relação à cota da rua. Por quê? É muito claro, a intenção do Paulo é de tentar fazer um prédio que tinha, digamos, apoiado em um baseamento, como uma praça levantada, mas que não fique em cima de um muro alto 4 ou 5 metros que feche o prédio em relação à rua. Então, a intenção do Paulo é, digamos, o pé direito, que para o Paulo é fundamental, é esse pé direito. É ter o pé direito mínimo possível para
O pedestre não pode entrar no prédio, mas também para o prédio não ser em cima de uma montanha em relação ao nível da rua. O prédio funciona de uma maneira muito simples, que é uma simplicidade muito complicada, mas digamos que o raciocínio é muito simples. O paulistano fica apoiado nesses 6 apoios, tem um anel que funciona para dar estabilidade à estrutura e os apoios sustentam a cobertura, que é uma cobertura muito leve. É uma cobertura muito leve e para não pesar muito. Muito simples. Essa aqui é a vista da rua. A vista da rua é essa aqui, dá para entender o que eu estava falando no começo. Então, é tentar deixar esse pé direito não alto demais, para não colocar o prédio lá em cima. Mas com certeza essa aqui é a vista principal, que dá para entender a simplicidade com que funciona tudo. A simplicidade que é já uma indicação muito importante, acho, para nós. O Paulo tinha 30 anos e esse aqui, como eu estava falando, é quase o primeiro projeto que ele constrói. Então, a formação técnica e estrutural na Mackenzie foi fantástica. O Paulo fala, eu não tenho razões para não acreditar nele, que o engenheiro, claro que foi um engenheiro calcular o tamanho dos cabos de aço, é óbvio, mas que era possível, que fosse possível fazer aquela estrutura com cabos de tamanho razoável, etc., ele e o Rio de Janeiro sabiam. Então, pensando que eram alunos sem experiência de canteiro e de obra, acho que já explica muito bem a qualidade da formação. Olhando os croquis, esse aqui é um croquis muito mais recente, do corte do prédio, temos que apontar pelo menos 2 temas. O primeiro é o que eu acabei de falar, o tema da técnica. Mas o tema da técnica é um tema que é muito mais complicado do que aparece no caso do Paulo. Porque técnica é saber dimensionar uma estrutura e tudo isso, mas técnica é muito mais do que isso. Técnica é, o Paulo sempre fala, só pode imaginar o que se sabe como construir. Se você não sabe como construir aquela coisa, você não pode imaginá-la. E essas palavras podem parecer como uma fé na técnica no sentido de nos conhecimentos técnicos, dados. Na verdade, é exatamente o contrário para mim. Ou seja, se você for tão preparado, consciente dos problemas técnicos, você fica livre deles, porque são já incluídos no seu pensamento, já desde o começo. Você não fica parado no meio do processo do raciocínio, porque você percebe naquele momento que, não está em pé. Já está resolvido aquele problema desde o começo. Então, com aquele problema já resolvido, o raciocínio é totalmente livre. Acho que isso é muito importante. No Paulo é claramente assim. Se a gente repita aquela frase, só pode imaginar, só dá para imaginar, só que você sabe como construir. Imaginar é uma palavra forte. Então, é deixar voar a imaginação a partir dos conhecimentos básicos.